pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Pessoal, muita empolgação, muita fé, vai dar certo. Professor, eu queria começar, professor, já que eu não estou aí, eu queria elogiar esses simulados que o senhor faz, tão bonitinho, né? Na realidade, não sou eu que faço, eu boto as questões aqui e eu escolho uma moldura do Google. Aí eu tenho procurado variar as questões. Google, muito obrigado, te amo por você deixar a gente usar várias coisas de graça. Isso é muito bacana, é uma empresa de fato de muita inovação. Eu não conheço ninguém do Google. Na verdade, eu sou doido para ir lá, né? Conhecer a sede do Google lá em São Francisco. Qualquer dia eu vou, mas até agora eu não fui, não. Então, pessoal, esse é o nosso quarto simulado, só que ele é chamado de simulado 2, exatamente porque é o nosso segundo assunto. Todos os assuntos que eu trouxe aqui vão ter 2 simulados. E esse é o segundo simulado do segundo assunto, que o segundo assunto foi princípios. É princípios, né? O primeiro é noções gerais e o segundo são os princípios. Então, vamos lá. Você coloca seu nome, coloca o endereço de e-mail e por aí vai. Primeira questão. Ela diz assim: acerca do princípio da presunção de inocência, assinale a opção correta. Lembra qual é a função do direito penal? A função do direito penal é, acima de tudo, limitar o poder punitivo do Estado. É uma das principais funções do direito penal. Se a gente deu para o Estado o direito de punir os autores dos crimes, a gente tem que ter cuidado para a gente mesmo não criar um problema para a gente. Ou seja, tá bom, Estado, é tu que pune, aí o Estado vai punir do jeito que ele quer? Não. Estado, você que vai punir os autores dos crimes. Mas você tem que ter certas limitações. O princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, o princípio da insignificância. O Estado tem certas limitações, a prescrição e por aí vai. O princípio da presunção de inocência, ele é um dos limitantes, os limitadores do poder punitivo do Estado mais importante que nós temos. Ele é tão importante que ele está previsto na Constituição, está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, ele está previsto em vários tratados de direito internacionais. E o princípio da presunção de inocência, até quando a gente for discutir sobre o processo penal, a gente vai discutir sobre a decisão do Supremo, que diz que em segunda instância já pode haver a execução provisória da pena, que o Gilmar Mendes recentemente deu uma decisão monocrática dizendo que não podia mais, voltou a ser como era antes. Eu vou explicar tudo isso com vocês. O princípio da presunção de inocência, ela diz, primeiro de tudo, ela é uma regra de tratamento. Você tem que ser tratado como inocente. E ela também é uma regra de direito processual. Ela diz que você não precisa provar a sua inocência. No direito processual penal, assim como no processo civil, quem alega tem que provar. Então, se eu estou sendo processado porque o Ministério Público está dizendo que eu cometi um crime e que esse crime aconteceu, quem tem que provar que o crime aconteceu e que fui eu o autor do delito é o Ministério Público. Você não precisa provar a sua inocência. E o princípio da presunção de inocência, ele vai falar, ele é também conhecido hoje como princípio da não culpabilidade, tá? O princípio da presunção de inocência, ou estado de inocência, ou da não culpabilidade. O princípio da presunção de inocência, ou estado de inocência, ou da não culpabilidade. São sinônimos. Esse princípio da presunção de inocência, ele vai dizer que você não precisa provar a sua inocência, e ele vai dizer também que você só pode ser considerado culpado por um crime depois de sentença penal condenatória e com trânsito em julgado. O que é, professor, sentença penal condenatória com trânsito em julgado? Sentença penal condenatória, eu até sei, é o juiz me condenar. O que é o trânsito em julgado? É não caber mais recurso. É aquela decisão se tornar, em regra, imodificada. Não cabe mais recurso. Então, eu tenho 30 inquéritos contra mim e mais 50 ações penais em curso. Se nenhuma transitou em julgado, eu ainda sou considerado inocente. Tem muitos deputados que estão com 10, com 17 inquéritos ou mesmo ações no Supremo. E todos os nossos deputados, que eles representam o nosso povo, né? E representam mesmo, eles estão sendo considerados inocentes. Como eu falei para vocês, eu procuro sempre colocar as questões mais atualizadas possíveis. Porém, como tem muita gente que estuda para a OAB nem sempre dá para colocar as questões mais atualizadas. Então você sempre vai ver que nos simulados tem 2 questões da OAB, mais ou menos, e 3 questões de concursos públicos em gerais, que eu boto as questões mais atualizadas. Professor, questão da OAB, mas menina, já passei por isso, pessoal. As provas da OAB estão cada vez mais difíceis e estão cada vez melhores elaboradas. Então é uma excelente fonte de estudo. Vamos nós. Então, acerca do princípio da presunção de inocência, assinale a opção correta. A. O juiz deve ter plena convicção de que o acusado é responsável pelo delito, bastando a dúvida a respeito da sua culpa para absolvê-lo. Corretíssimo. Já é a resposta correta. O juiz, para condenar alguém, tem que ter certeza que o crime ocorreu e tem que ter certeza que o cara é autor do crime.
A mera dúvida, o juiz é obrigado a absolver. Isso é um princípio do indúbio pro réu. E isso que o juiz tem que absolver quando tiver dúvida, está no artigo 386 do Código de Processo Penal. Como eu falei, 386. Professor, o senhor me ouviu pedindo para repetir? Foi? Não, eu imaginei. Então, no artigo 386 do Código de Processo Penal, diz que o juiz, na dúvida ou na certeza, ele vai absolver. Na dúvida ou na certeza de que o cara cometeu o crime ou não. Se tiver dúvida que o cara cometeu o crime, ou se ele faz certeza que o cara não cometeu o crime, o juiz absolve, entre outras situações. Item B. O réu tem um dever de provar sua inocência. Não, o princípio da presunção de inocência traz também essa regra de caráter processual. Ninguém é obrigado a provar sua inocência. Se o Ministério Público está dizendo que o crime aconteceu e que eu sou o autor do delito, é o Ministério Público que tem que provar. Se o Ministério Público não provar, o juiz é obrigado a absolver. Então a B está errada. Ninguém tem um dever de provar sua inocência. C. Com a decisão de pronúncia que reconhece a existência de crimes e indícios de autoria, o nome do réu pode ser incluído no rol dos culpados. Falso. O que é a decisão de pronúncia? A decisão de pronúncia, o tribunal do júri, como a gente vai ver em processo penal, tem duas fases. A fase da judicium accusationis e a fase da judicium causae. Quando você pensa no tribunal do júri, que pensa nos jurados, ali é a segunda fase. Antes dela, teve uma primeira fase, que é com o juiz de direito. O juiz, para levar o cara aos jurados, tem que dar uma decisão de pronúncia. Uma decisão de pronúncia não é uma decisão condenatória. Tanto é que no tribunal do júri, quem vai decidir se o cara é culpado ou inocente são os jurados. Como a decisão de pronúncia não é uma decisão condenatória, não pode o nome do réu ser escrito no livro Rol dos Culpados. O que é o livro Rol dos Culpados? É um livro que fica na Secretaria de Vara, às vezes até no sistema, mas geralmente na Secretaria de Vara, que se eu tenho uma sentença penal condenatória e essa sentença penal condenatória transitou em julgado, meu nome vai ser inserido lá. Meu nome só pode ser inserido no rol dos culpados se tiver uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. A decisão de pronúncia não é uma sentença condenatória, por isso que está errado. Item D. A restrição de liberdade do acusado, antes de sentença definitiva, deve ser admitida sempre que se admitir o fumus boniuris, independentemente da existência de periculum in mora. Fumus boniuris é a fumaça do bom direito, que, no caso do direito processual penal, é o fumus commissi delicti, ou seja, é a probabilidade de que a pessoa cometeu o crime, fumus commissi delicti. Para ser aplicada uma prisão antes de eu ser considerado condenado, a prisão antes de eu ser considerado culpado é uma medida excepcionalíssima. A gente vai estudar isso mais em processo penal. É uma medida excepcionalíssima. E para ser aplicada essa prisão, tem que ter o fumus commissi delicti e o periculum in mora. Então essa questão está errada quando a partir do momento que ela fala independentemente da existência de periculum in mora. Vou desenvolver isso mais com vocês quando eu for gravar as aulas de processo penal. E se eu gravar? Espero que sim. 2. No conflito aparente de normas, quando evidencia que um crime meio, a ocorrência de um crime meio para a caracterização do crime fim, a questão vem com o princípio, veja, o crime meio é absolvido pelo crime fim, princípio da consunção ou da absorção. O crime fim absolve o crime meio. Já vimos isso. Perfeito. Terceira questão. Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, foi editada uma lei que passou a prever que entre 20 de agosto de 2015 a 31 de 2015, tal delito passaria a ter pena de 2 a 5 anos de detenção. João, em 20 de dezembro de 2015, ou seja, dentro desse prazo aqui, destrói dolosamente propriedade da União e foi denunciado pelo artigo 163, parágrafo único do Código Penal. Assinale a opção correta, qual vai ser a lei aplicada? Pessoal, a regra é que a lei aplicada é a lei da data do crime. Pode ser aplicada uma lei depois? Pode, desde que essa lei seja melhor. Eu prometi para vocês no vídeo passado que eu ia falar um pouco sobre lei temporária e lei excepcional, no outro vídeo. E eu vou falar agora. Lei penal temporária e lei penal excepcional. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, a lei penal temporária e lei penal excepcional. Aqui é um I. Então, tá aqui, pessoal, só para vocês verem, no artigo 3º, a lei excepcional e a lei temporária. Primeiro de tudo,
O que é uma lei temporária e uma lei excepcional? A regra é que uma lei, pessoal, quando ela vem, ela não coloca prazo que ela vai deixar de viger. A regra é que a lei vem dizendo, essa lei entra em vigor na data da publicação. E a regra é que qualquer lei vai viger, vai vigorar, até que outra venha e a revogue. A regra é que toda lei vigora por tempo indeterminado. Essa é a regra. Acontece que a lei temporária, como o próprio nome está dizendo, ela já nasce com prazo certo para parar a vigência. Ela já diz, eu vou viger do prazo inicial, de hoje, a tanto. Então ela já diz, prazo final. E a lei excepcional? Como o próprio nome está dizendo, a lei excepcional é uma lei que vai vigorar durante determinada excepcionalidade. Imagina uma guerra, uma calamidade pública, uma epidemia. O Brasil entrou em guerra. Vão ser editadas várias leis excepcionais. E essas leis excepcionais que são editadas vão vigorar enquanto houver a excepcionalidade. No meu exemplo, guerra. Então veja que a lei excepcional e a lei temporária são leis que a gente já sabe que elas vão morrer. E eu falei para vocês na aula passada que essas leis gozam de ultraatividade. E eu pedi para vocês anotarem que ultraatividade é uma espécie do gênero extraatividade. E que extraatividade, ela é um gênero com duas espécies. A extraatividade, ela tem a ultraatividade como exemplo e tem a retroatividade da lei penal mais benéfica. Então veja, a extraatividade é um gênero com duas espécies, a ultraatividade e a retroatividade da lei penal mais benéfica. Se você ainda não copiou, dá um pause no vídeo agora, porque eu vou continuar. Aqui é legal porque você pode pausar e voltar a hora que você quiser. Eu sei que eu sempre tento ficar enrolando, como eu estou agora, para dar tempo de você copiar tudo, mas às vezes eu preciso correr por conta do tempo, porque senão o vídeo fica grande demais, aí não é bacana, eu não consigo fazer o upload, por aí vai. O fato é que, turma, a extraatividade é um gênero com duas espécies, a ultraatividade e a retroatividade da lei penal mais benéfica. O que é extraatividade? Sempre que você pensar em extraatividade, pense em hora extra. O que é hora extra? Hora extra é uma pessoa trabalhar numa situação em que normalmente ela não trabalharia. Hora extra é uma pessoa trabalhar numa situação em que normalmente ela não trabalharia. Extraatividade é exatamente isso. É a lei ser aplicada, é a lei produzir efeitos numa situação em que normalmente ela não produziria efeitos. Professor, por quê? O que significa essa ultraatividade da lei excepcional ou lei temporária? A lei excepcional ou temporária, elas têm ultraatividade. Significa o seguinte, qual é a regra? A regra é que a lei vai produzir efeitos nos fatos praticados durante a sua vigência. Então, a lei vai produzir efeitos nos fatos praticados durante a sua vigência. A regra é que se essa lei que traz um crime deixa de existir, a nova lei vem e retroage e apaga os efeitos dessa lei. Então, qual é a regra? Se em 2003 eu cometi o adultério, por exemplo, eu vou responder por adultério. Só que se adultério em 2005 deixou de existir, a regra é que essa lei que trazia o adultério, né? A regra é que o artigo 240 do Código Penal não pode mais ser aplicado. Então veja, uma lei que traz um crime, ela vai vigorar nos fatos praticados enquanto ela estava vigendo. A partir do momento em que esse crime é revogado, acontece a abolício crimes, essa lei deixa de produzir efeitos. Só que o que é que eu estou dizendo para vocês? O que é a extratividade? É a lei produzir efeitos numa situação em que normalmente ela não produziria. Se a lei é revogada e aquela situação deixa de ser crime, aquela lei que foi revogada não pode mais ser aplicada, salvo se essa lei for uma lei temporária ou excepcional. A lei temporária ou excepcional, elas gozam de ultraatividade. Imagina que a lei temporária ou excepcional, elas trazem crimes. Crime, por exemplo, como já teve na época de inflação, crime você vender feijão a determinado valor. Então foi editada uma lei excepcional, onde punia quem vendesse feijão a determinado valor nessa época.
A lei temporária e a lei excepcional, ainda que elas parem de viger, elas só não vão mais produzir efeitos daqui para frente. A lei excepcional ou temporária, elas gozam de extratividade, mais especificamente a ultratividade, porque mesmo elas sendo revogadas e mesmo que elas sejam piores para o réu, elas continuam sendo aplicadas. Então, nesse exemplo, diz que aumentou muito nessa questão o número de dano contra a União. E foi editada uma lei temporária. Como é que eu sei que é uma lei temporária? Porque, veja, o próprio simulado já está me dizendo aqui, ó, que foi editada uma lei que passou a prever crimes entre 20 de agosto e 31 de dezembro. É uma lei que ela já disse, ó, eu vou morrer dia 31 de dezembro, é uma lei temporária. Se é uma lei excepcional ou temporária, goza de ultratividade. Elas vão ser aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência, ainda que revogadas. Então essa lei, ela aumentou a pena para o crime de dano qualificado. Para os crimes de dano qualificado que ocorrerem nesse período, de 20 de agosto a 31 de dezembro. Acontece que em 20 de dezembro, ou seja, antes da lei ser revogada, o João ele cometeu o crime de dano qualificado. Qual é a pena para o João? Ora, se há uma lei excepcional... Ah, professor, o João foi julgado dia 8 de janeiro, a lei já não existia mais. Beleza. A lei temporária e a excepcional, elas podem não mais existir, mas elas gozam de ultratividade. Elas vão continuar sendo aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência. Elas vão continuar sendo aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência. Então, mesmo em 8 de janeiro, que foi quando ele foi denunciado, o Ministério Público pode sim colocar a lei mais grave, a pena mais grave. A pena agora de 2 a 5 anos. Por quê? Porque 2 a 5 anos foi a pena que a lei temporária trouxe. E ele cometeu o crime quando a lei temporária estava em vigência. Professor, e se esse crime fosse 2 de janeiro? Opa, 2 de janeiro a lei temporária já não existe mais. Se for em 2 de janeiro, não vai ser aplicada a lei temporária. Vai ser aplicada a pena hoje, que é de detenção de 6 a 3 anos. Mas nesse caso, ele cometeu o crime quando ainda estava em vigor a lei temporária. Lei temporária goza de ultratividade, ela vai ser aplicada ainda que ela esteja revogada. Portanto, qual é a pena que vai ser aplicada a ele aqui? De 2 a 5 anos. Bora ver? A pena vai ser de 2 a 3 meses, falso. A pena vai ser de 2 a 5 anos de detenção, ou seja, essa aqui, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa. Essa é a resposta correta. A C está errada, a D diz de 2 a 5 anos de detenção, pois a lei é excepcional tem ultratividade gravosa. Essa aqui está errada porque não se trata de uma lei excepcional, se trata de uma lei temporária. Como é que eu sei que é uma lei temporária? Porque ela já nasceu com prazo para morrer. E aqui eu errei. Foi mal, pessoal, esse aí não tem nada a ver. Resposta correta, então, é a B de bola. Professor, e só para complementar, por que a retroatividade da lei penal mais benéfica goza de extratividade? Porque, veja, extratividade é a lei aplicar efeitos quando normalmente ela não aplicaria. Isso é extratividade. É a lei aplicar efeitos quando normalmente ela não aplicaria. A regra é que a lei só vige daqui para frente. A regra é que a lei ela vai ter efeito ex nunc. O que é efeito ex nunc? Quando de nuca, você bate na sua nuca e sai para frente. A regra é que toda lei só tem efeito ex nunc. Porém, se essa lei for uma lei penal e ela for mais benéfica para o réu, ela vai ter efeito retroativo. Efeito retroativo da lei penal mais benéfica é chamado de efeito ex tunc. T de testa. Taca a porrada na testa, vai para trás. Outro dia eu fui fazer isso, quase que eu caio para trás. O fato é que, turma, a retroatividade da lei benéfica significa que a lei vai produzir efeitos numa situação em que uma lei não produziria esses efeitos. Portanto, é um caso de extratividade da lei penal. Deu para entender aí, pessoal? Sim ou não, marromeno? Sim, né? Então vamos lá. Se não, volta o vídeo e assiste de novo. Está disponível à vontade. Quarta questão. Em relação à aplicação da lei penal, assinale a opção correta. Item A. Não há crime sem lei ou decreto anterior que o defina. Eu já disse 1000 vezes. Não há crime sem lei que o defina. Não há prévia sem prévia combinação legal. Decreto, medida provisória, lei delegada, não pode criar crime. Quer que cria crime, revoga crime ou modifica crime?
só lei ordinária. E também lei complementar, porque se pode o menos, pode o mais. Então, só lei cria crime, lei ordinária, ou lei complementar, cria crime, revoga crime e modifica crime. Está errado a parte de decreto. Não apenas sem prévia combinação legal. Aqui é o artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, tira essa parte de decreto. Não apenas sem prévia combinação legal. Está errado. B. Ninguém pode ser punido por fato que lei ou decreto posterior deixa de considerar crime. Aqui é o artigo 2º e eu já vi isso com vocês. E é a mesma coisa, só lei revoga crime. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. O decreto não tem, nem decreto, nem costume, tem um condão, tem um poder de revogar crime. Só lei cria crime, só lei revoga crime, só lei modifica crime. Então ninguém pode ser punido por fato que lei ou decreto, lei, aí você tira decreto, posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais e civis da sentença penal condenatória. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Não entra efeito civil. Está errado, portanto. C. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, com exceção se houver sentença condenatória com trânsito julgado. Turma, aqui é a letra do parágrafo único do artigo 2. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 2, ó. A lei posterior que de qualquer modo favorece o agente, como é que eu sei que uma lei favorece o agente? Aumenta o direito de liberdade do indivíduo ou diminui o direito de punir do Estado. A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença transitada em julgado. Então, se eu fui condenado pelo adultério lá, ou se eu fui condenado por tráfico de drogas, e a pena mínima do tráfico de drogas é de 5 anos, hoje, né? Eu fui condenado, transitou em julgado, veio uma lei, depois que transitou em julgado, e baixou a pena mínima para 3 anos, o processo vai ser reaberto e essa lei mais benéfica, ela vai retroagir e ela vai me beneficiar. Portanto, está errado essa segunda questão, é você entender, quando ele fala assim, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu a gente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que haja sentença condenatória com trânsito em julgado. Então, esse com exceção está errado. Entender. A lei excepcional temporária, uma vez decorrido o período de aplicação de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, não se aplica aos fatos praticados durante a sua vigência. Falso. Se aplica, artigo 3º, se aplica porque elas gozam de ultraatividade. Artigo 3º do Código Penal. E, finalmente, pessoal, tem a letra E, e a letra E vai dizer assim, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Pessoal, quando a lei fala no momento, ela quer saber o lugar do crime ou o tempo do crime? Opa, lugar do crime ele, que seria praticado, ele teria falado assim, considera-se praticado o crime no lugar. Só que o que ele está perguntando, o momento que o crime foi praticado, o tempo que o crime foi praticado. E pelo artigo 4º, foi adotada a teoria da atividade. Lembram da aula passada? Luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Portanto, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O item E é o item correto. Por quê? Porque foi praticado o crime, de acordo com o artigo 4º, no momento da ação ou da omissão. E finalmente, pessoal, eita, eu acho que esse vai ser o vídeo mais curto que tem. Professor, pois fala mais. Não, a gente vai ter tempo para falar aqui, turma. O canal é meu, eu faço o que eu quiser. Yay! Bora lá. Quinta questão de 2017, prova de defensor público. Diz assim, ó. O princípio da intervenção mínima encontra reflexo. Pessoal, eu disse para vocês que o princípio da intervenção mínima ou da última ratio, ele, quando aplicado, ele surge 2 subprincípios. O princípio da subsidiariedade, que ele é a intervenção mínima no âmbito abstrato, e o princípio da fragmentariedade, que é a intervenção mínima, no caso, concreto. Portanto, quando ele pergunta aqui, o princípio da intervenção mínima no direito penal encontra reflexo em quais princípios? No princípio da subsidiariedade e da fragmentariedade. Pessoal, espero de coração que você esteja acertando as questões, você esteja gostando dos vídeos. Fiquem à vontade, pessoal. Já disse para vocês, para mandar e-mail. E espero, pessoal, que essas aulas estejam de fato te ajudando a alcançar seus sonhos. Eu preciso garantir para mim, igual aquela música do Gabriel Pensador, né? Preciso garantir para mim uma vaga no céu. Pessoal, fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau.